que o Palácio do Planalto corre em busca de mais, não sei se é mais a melhor palavra, de melhor apoio no Congresso. A liberação de emendas, espaço nos governos, estão entre as promessas que se faz nestes momentos aos parlamentares. A reportagem de Tainá Farfan. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, começou uma série de reuniões com partidos que compõem o governo. O primeiro encontro foi com o PSB, que tem 3 ministérios. Entre eles, o da Justiça, de Flávio Dino, e o da Indústria, do vice Geraldo Alckmin. Mais tarde, a conversa foi com o PSD, que também tem 3 pastas. A CNN apurou que o presidente Lula mandou ministérios quitarem emendas para os parlamentares até 6 de junho. São entre 9 e 10 bilhões de reais de restos a pagar, parados, desde a gestão Bolsonaro. Os aliados também teriam recebido a promessa de mais espaço para nomeações das siglas em cargos de segundo e terceiro escalão. Lula quer evitar novas derrotas, como a que aconteceu na Câmara. Na semana passada, os deputados aprovaram um projeto de decreto legislativo que derruba as mudanças de Lula no marco do saneamento. O PDL também deve ser aprovado no Senado. Foi o que já disse o presidente Rodrigo Pacheco. Segundo ele, decretos do governo federal não podem se sobrepor às leis. Na tentativa de diminuir as resistências, Padilha e os ministros das cidades, Jader Filho, e da Casa Civil, Rui Costa, se reuniram hoje no Senado com a oposição. Expor para os líderes da oposição qual é a motivação da publicação do decreto e tirar dúvidas. Eu acho que, como foi votado na Câmara, não havia ainda um esclarecimento maior sobre o tema. Ontem, as reuniões foram com lideranças de partidos na casa que têm ministérios. Entre eles, o União Brasil, do líder Efraim Filho. Todos os deputados da sigla que estavam na sessão da Câmara votaram para derrubar as alterações de Lula no marco do saneamento. Houve um esclarecimento devido e todos saíram dessa reunião satisfeitos. Então, estou com um ambiente muito mais otimista aqui no Senado do que o resultado que obtivemos semana passada na Câmara. O trabalho é de convencimento. Por isso, a base governista também corre para adiar o máximo possível a votação do texto no Senado. A estratégia é ampliar as discussões sobre o assunto para ganhar tempo e já conseguiu uma pequena vitória. A Comissão de Infraestrutura aprovou uma audiência pública no Senado, ainda sem data definida. Daniel, estamos diante de uma situação deliciosa para analistas de política e repórteres de política em geral. Veja só, o governo tomou uma senhora goleada na Câmara dos Deputados nessa questão. Não vou entrar no mérito dela, ok? O governo foi lá, pegou com um decreto, tentou reverter uma decisão tomada pelo Congresso. O Congresso deu-lhe um tremendo tabefe na cara, não tem outro nome para dizer isso. Derrubou o decreto, fez o próprio decreto e agora vai para o Senado. Pois bem, lá no Senado, o pessoal do governo está dizendo para nós, para você, para mim, para todo mundo, que consegue reverter isso. Minhas informações, Daniel, são de que esse negócio está enterrado no Senado. E aí? William, sem entrar no mérito, porque eu tenho dito desde a semana passada que não se trata de uma discussão sobre saneamento, me referiria aqui à tarja que todos nós estamos vendo aqui embaixo, o esforço do governo para evitar derrotas no Congresso. É um esforço, de fato, porque segunda-feira foi enviada, ou foi anunciada, pelo menos, a indicação de Gabriel Galípolo para a diretoria de política monetária do Banco Central. Indicação, inclusive, elogiada por muitos senadores, que reconhecem Gabriel Galípolo uma pessoa qualificada, com notório saber, diplomática, conciliadora, com bom trânsito político para exercer esse papel. Porém, faltou aviso prévio, que é respeitoso, para dizer o mínimo, ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ao presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, Wanderlan Cardoso, que é quem vai conduzir a sabatina de Gabriel Galípolo. Então veio a pergunta, ora, que esforço? O segundo ponto, William, é que 62% do Senado continua exatamente igual ao que era na legislatura passada. E a legislatura passada foi quem aprovou o marco legal do saneamento. Inclusive o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, que é o relator agora do projeto de decreto legislativo para derrubar as mudanças feitas por Lula.
Então, o ambiente, de fato, não está favorável. Lamenta-se apenas que a discussão seja muito sobre o ambiente político e pouco sobre o tema fim desse decreto, que é o saneamento e que é tão importante para o país. Bom, ele já estava, né? Pelo que a gente entendeu no noticiário, pacificado. Já havia uma decisão do Congresso, o governo é que voltou a isso e voltou da pior maneira possível. Agora, a questão que você levanta, Daniel, é ótima para você, Raquel, primeiro, e na sequência para o Caio, é a mesma pergunta. Os caras estão se esforçando mesmo? Ou não entenderam nada? Estou falando dos articuladores do governo, tá? Achando que faz isso daí ser revertido no Senado. Nada indica. William, eles estão se esforçando. Marcaram audiência pública, né, fizeram uma articulação para que o ministro Rui Costa seja ouvido, para que o ministro Jader da cidade seja ouvido. Agora, me espanta a falta de sensibilidade para entender que não vai funcionar. Estava pegando o placar anterior. Quando isso foi o marco do saneamento foi aprovado no Senado, o Daniel bem pontuou, 60% da casa é a mesma. Foi aprovado por 65 votos a favor e 13 contra. Um placar elástico. A informação que eu tenho é que quando o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele não vota de urgência o decreto da Câmara que derruba o decreto do governo e sim manda para a Comissão de Infraestrutura, era um sinal para o governo dizendo o seguinte: retire da pauta, volte atrás, não passe vergonha. E eles estão insistindo. É a mesma questão, Caio. Como é que você está vendo? Não, William, toda essa construção do decreto do saneamento, eu acho que ela vai na contramão do que para mim foi um dos principais momentos da campanha do Lula, no dia 25 de outubro, salvo engano, quando ele disse no Teatro da PUC São Paulo, aqui onde eu estudei inclusive, de que seria um governo além do PT. Esse decreto é a antítese desse conceito que o Lula tentou imprimir na campanha de frente ampla, de um governo de mais PT, além do PT, porque ele é gestado, formulado, claro, no Ministério das Cidades, mas referendado todo o seu conceito dentro da Casa Civil, pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa. Toda a tramitação na Câmara, o governo teve muito tempo e foram inúmeros alertas, né? PDL, o projeto para assustá-lo, foi apresentado, perdeu, foi para o Senado, ou seja, eu tenho a impressão que o governo ele tenta utilizar de alguma maneira, se aproveitar desse momento de uma revisão de alguns conceitos da articulação política, em outras palavras, vamos liberar recursos, como estão sendo liberados nesta semana, para tentar reverter. Ou seja, ele está nessa semana mudando um instrumento e, nesse sentido, utilizando desse novo momento da articulação política, de pagar verbas. Velho momento. Velho momento para tentar reverter. Não tem nada mais velho na articulação política que dar grana para os caras. Isso, a minha leitura é essa. Até domingo não havia tantas emendas sendo liberadas como agora. Então vamos ver então ele tenta salvar com isso, a meu ver também, de uma maneira inócua. Não creio que tem salvação esse decreto. Mesmo com mais verba, você acha? Essa é a pergunta para o Daniel também. Isso. Só toda observação, Raquel. Que o Caio vinha levantando, Daniel. Tem um ponto estranho, William, quando a gente conversa com ministros que estão na esplanada e que são do Centrão, dos partidos aliados, PSD, MDB, União Brasil, mas fora do Palácio do Planalto, eles não entendem por que agora há um avanço na direção de chamar líderes partidários para conversar e sempre o presidente Lula é poupado desse tipo de contato, como se houvesse uma blindagem, como se quisesse afastar o presidente desse tipo de contato mais tete-a-tete ali com as lideranças. E ninguém entende, fora do PT, na própria esplanada dos ministérios, porque isso está acontecendo. Porque Lula é um negociador político muito hábil. Então, existe essa impressão de que sempre ele pode atuar como um negociador de última instância para salvar o governo de um fracasso. O problema é que o fracasso já pode estar sendo costurado. E se me permite só uma pequena reflexão, me causa espanto como o setor privado tem visto isso tudo, porque foi quase uma unanimidade no mercado de que esses decretos são ruins do ponto de vista de atração de investimento. Então, em tese, era para todo mundo estar contente no setor privado com a derrubada
dos decretos, né? O que eu tenho percebido é o contrário, porque ninguém sabe como vai ficar. O governo muda, o governo já havia sinalizado desde a equipe de transição que ia mudar, muda em abril, depois a Câmara derruba em maio, agora o Senado não sabe o que vai fazer, se derruba, se consegue dar um jeitinho de prolongar a discussão, depois tem a possibilidade de um projeto de lei, ou seja, é uma tremenda insegurança jurídica em torno de uma matéria importantíssima. Eu volto ao espaço imediatamente a você, Raquel, independentemente do que você vai observar, mas o Daniel faz uma pergunta boa. Por que o Lula está fora dessa história? Olha, William, acho que só dá para tecer hipóteses. Assim, acho que a primeira delas, que eu imagino, é um pouco tentando blindar o presidente de um envolvimento mais direto com os parlamentares e possíveis questionamentos lá na frente. O Lula articulador do orçamento secreto. O Lula que se envolveu em negociatas da Câmara. Existe uma memória forte no PT em relação a mensalão, em relação a uma série de coisas. Eu acho que existe ali um receio de um pouco blindar o presidente desse cenário, desse clima, sabe? Em virtude do tempo que ele passou na prisão. É um pouco o que eu sinto nas conversas. Mas como você mesma diz, é uma hipótese. É uma hipótese, assim, não tem como confirmar. Sabe que eu não gosto? Você concluiu, desculpa, Raquelzinha. Não, eu só queria um ponto que o Daniel acrescentou, questão da insegurança jurídica. Eu acho que gera mesmo muita... você não sabe bem qual regra que está valendo, mas eu acho, Dani, que os decretos do governo eram a pior hipótese. Eu acho que eles terem caído já é um avanço independente do que venha depois. Sim. À vontade. Puxa vida. Não, claro, tô brincando com ela. Gosto quando rola um confete também. Lógico, né? Rola mais do que você imagina. Eu acho, William, que eu não gosto da tese do Lula blindado, assim, sabe, Raquel? Eu acho que tudo que aconteceu até agora na articulação política, e é uma hipótese também, né? Aconteceu com o aval do Lula. Eu não gosto de falar, nossa, agora que o Lula vai entrar na articulação política e agora vai melhorar. Como assim? Alexandre Padilha, que é habilidoso, ele é quase carne e unha com o Lula. É um cara, assim, segunda geração, terceira geração do petismo, mas está lá no Palácio do Planalto desde o segundo mandato. Nada do que foi feito agora em termos de articulação. Jacques Wagner, pelo amor de Deus, a gente está falando próprio Rui Costa. A gente não está falando de gente, nossa, vamos aqui combinar a articulação política, a fórmula da articulação política com o Congresso, como no governo Lula 3 vai, e vamos deixar o Lula de lado. Não, para mim é inconcebível isso. Não, eu sei, só concluir. Então, eu tenho a impressão que toda a fórmula e a equação que o governo Lula 3 encontrou para se relacionar com o Congresso agora foi sim com as diretrizes, com o aval, com o macro dado pelo Lula, que consiste vamos retomar o presidencialismo de coalizão clássico, vamos retomar o poder para o poder executivo. E isso não deu certo, porque o Congresso falou, não queremos assim. Uma frase para cada um. Raquel, antes de eu ser descortês e cortá-la, uma frase para cada um que eu tenho que ir para o break. Exato. Você e depois o Daniel. Eu não estou discordando de você. Eu acho que tudo tem um aval dele. Eu acho que não tem presença física para não deixar digital. Daniel? Pode estar combinado com o Lula, ninguém está dizendo que não está. Assim como estava combinado entre Neymar e Tite, que o Neymar ia bater só o quinto pênalti nas quartas de final da Copa do Mundo contra a Croácia. E deu no que deu. Então, não adianta o Lula entrar só para bater o quinto pênalti em 2026. Tem que entrar a partir do primeiro.